Oi, eu sou Maristela Rosa e este é mais um Comunique-se Bem. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, bem-vinde a mais uma aula deste nosso curso aqui de comunicação, completamente online e gratuito. Já essa 22ª aula. Então é muito legal ter vocês por aqui. Muito obrigada pelo apoio, pelo carinho, pela confiança de estarem aqui comigo. Enfim, nessa jornada deste curso de comunicação, que o objetivo é democratizar mesmo o conhecimento em comunicação, né? Democratizar essa conversa qualificada sobre comunicação, sobre como produzir conteúdo aqui para a internet, sobre entender um pouco mais as plataformas, sobre entender também que momento que a gente está na internet brasileira. Enfim, eu sou Maristela Rosa, como acredito que vocês já saibam, sou jornalista, comunicóloga, mestre em comunicação, criadora de conteúdo. Esse curso aqui, esse material é pensado especialmente para pessoas negras, trabalhadoras, quilombolas, pessoas que trabalham em ONGs, que trabalham em projetos sociais, e o Comunique-se Bem só existe pelo apoio e pelo patrocínio da Deia Freitas, do Não Inviabilize, a quem a gente agradece muito sempre, tá? E aí hoje, continuando a nossa saga aí de falar de dinheiro e internet, né? De falar de possibilidade de conseguir financiamento na internet, né? Conseguir dinheiro para continuar trabalhando aqui. A gente vai falar hoje sobre apoio, sobre apoiadores. Como funciona aí essa relação, né? Como construir essa relação com a sua audiência a ponto de que as pessoas que te assistam possam te apoiar financeiramente. Primeira coisa que eu quero falar, na verdade, é um resgate da aula passada, porque na aula passada eu falei sobre publicidade, né, sobre a maneira que as pessoas ganham mais dinheiro aqui na internet, a publicidade. E aí, quando eu tava falando sobre isso, eu tava falando sobre publicidade direta, né, aquela publicidade em que uma marca entra em contato com o criador de conteúdo e fala: a gente tá com essa ação aqui, a gente tá com esse novo produto, a gente quer falar sobre isso, sobre aquilo, e a gente achou que você estava no perfil, e a gente quer pagar tanto para você fazer, sei lá, stories, ou fazer um vídeo no seu canal, enfim, para falar do nosso produto, né? Na verdade, quem entra em contato não é a marca diretamente, né? Raras vezes isso acontece, acho que eu nunca vi isso acontecer. Na verdade, as marcas sempre contratam. Na verdade, eu nunca vi isso acontecer, não. Já aconteceu, mas são marcas menores, né? Quando elas entram em contato diretamente. Porque na maioria das vezes, quando a gente está falando de marcas um pouco maiores, são agências contratadas, né? Agências de publicidade, falar: a gente tem esse produto, a gente tem esse projeto, e aí vocês pensem na melhor, e a gente tem esse valor, né? Vocês pensem aí na melhor maneira possível. E aí as agências vão atrás dos criadores de conteúdo, né? Essa é a maneira com que as pessoas mais ganham dinheiro na internet, no sentido de a maneira com que as pessoas ficam realmente com muita grana, né? As pouquíssimas pessoas que a gente vê que ganham muito dinheiro na internet é através desse tipo de contrato publicitário. Porém, quando a gente está falando de publicidade na internet, a gente não está falando só dessa maneira direta. Quando a gente está falando de AdSense, a gente está falando também de publicidade, né? A AdSense é esse dinheiro que os criadores ganham, por exemplo, aqui no YouTube, né? O YouTube foi o primeiro a implantar isso. E é o primeiro que tem, acho que é o único ainda que tem de uma forma mais bem explicada como funciona, né? Esse AdSense, que é a possibilidade de o criador colocar seus vídeos aqui, colocar seu conteúdo, e aí vem aquela propaganda antes, vem aquela propaganda no meio do vídeo, aquela propaganda no final do vídeo, e aí o criador de conteúdo, a partir do momento que esse vídeo vai sendo mais e mais visto, os conteúdos vão sendo mais e mais vistos, esse criador vai ganhando aí uma porcentagem desse valor publicitário, né? Então o que acontece nesse caso? Sei lá, vamos dar um exemplo de uma marca. A Coca-Cola, por exemplo, compra uma cota no YouTube. Paga, sei lá, R$1 milhão, deve pagar muito mais, né? Sei lá. Paga, sei lá, R$1 milhão para uma propaganda X rodar aqui no YouTube durante um mês. Aí o YouTube vai lá e dispara essa propaganda aí para vários canais,
né? E aí, esses canais aí que essa propaganda for veiculada vão ganhar uma porcentagem muito pequena, assim, dessa propaganda. E quando entra outra, entra mais uma porcentagem, outra propaganda, e assim vai. E aí aqui no YouTube funciona como? Quando o criador consegue $100, juntar $100, aí cai lá na conta dele o valor. É assim que funciona. E aí agora tem todas as regras para você conseguir ser monetizado aqui no YouTube. Tem o número de horas, o número de visualizações. A gente não vai entrar em detalhes aqui nesse vídeo, mas eu queria deixar explicado que a publicidade está nesses dois casos. Quando a gente está falando do AdSense das redes, não só do YouTube, mas também, sei lá, também agora do TikTok, por exemplo, enfim, outras redes, quando elas oferecem esse AdSense, tá ligado diretamente à publicidade também, tipo a Twitch, né? Que é uma live de streaming, assim, só pra galera fazer ao vivo lá. Também tá ligado à publicidade, enfim, tudo isso tá ligado à publicidade, além dessa forma direta que eu comentei melhor na aula passada, tá? E aí, se você é um criador, uma criadora que está começando, onde você não tem acesso ao AdSense, você não tem tantas visualizações assim para juntar os $100, porque, gente, é muito difícil, tá? Porque você ganha centavo de dólar a cada 1000 visualizações. Então, tipo assim, realmente não é fácil. Você pensar $100, ai, tranquilo. Não, não é. Porque você tá fazendo muitas visualizações para ganhar centavos. Então você tem que fazer visualização realmente robusta para que você tenha um dinheiro, assim, sabe? Para que você junte esses $100 ou até mais de $100. Então não é tranquilo. Então, se você é um criador que está começando, não tem acesso ao AdSense, não tem acesso a essa grana, e muito menos a essa publicidade direta, né? Então nenhuma agência está aí entrando em contato com você, porque é o que eu falei na aula passada, né? Aqui na internet, audiência é sinônimo de dinheiro. Então, se você não tem audiência, se você não tem os números, dificilmente uma marca vai chegar até você. É claro que a gente tem também na internet, como a gente tem em outros ramos, né? Da vida aí, do trabalho, outras realidades atuando aí. A gente tem muito a questão de quem indica, sim, quem são as pessoas que você conhece, quem são as pessoas com as quais você se relaciona. Tem muito disso assim envolvido mesmo, porque muitas vezes, então, se eu chegar ao número X de visualização, ao número X de inscritos e seguidores, automaticamente eu vou ganhar dinheiro? Não. Porque às vezes você não tá no polo certo, você não conhece as pessoas certas, sabe? Então muitas vezes o que acontece, você não tem o rosto certo, você não tem o padrão certo para essas agências, para essas marcas. Tudo isso acontece sim. Então, se a gente está falando de pessoas fora do Sudeste, primeiro, na verdade, se a gente está falando de pessoas fora de São Paulo, já é difícil. Depois, fora do Sudeste, ainda mais difícil. Se a gente está falando de pessoas que não são jovens, difícil. De pessoas que não são brancas, sabe? Tudo isso entra sim na conta. Se você não está no círculo certo, né, gente? Vocês entendem o que eu estou dizendo com certo. As agências de publicidade têm sim as suas panelinhas. Tem sim as pessoas que elas sempre vão indicar, mesmo quando a pessoa muitas vezes não tem nada a ver com o produto. Já aconteceu muitas vezes esse tipo de polêmica na internet. De olhar e falar, meu Deus, mas isso aqui não tem nada a ver com essa pessoa. Ou essa pessoa, ela não tem uma entrega tão grande assim pro número de publicidades que ela tem. Nossa, mas fulano e ciclano tem o mesmo número. Mas fulano consegue muita coisa e ciclano não consegue nada. Por quê? Tem muito a ver com isso, né? Tem a ver, claro, tem-se essa exigência de números, tem essa exigência de audiência, de engajamento, tem tudo isso. E tem também todas as questões extras. Então é muito importante que a gente entenda isso também. E aí, se você não tem nada disso, se você não tem os números, se você não tá, aspas, no lugar certo, com a cara certa, com as pessoas certas,
e você quer continuar produzindo conteúdo para a internet de forma profissional, de forma a manter constância, de forma a manter qualidade, de forma que você possa se dedicar de verdade a isso, você precisa de dinheiro. E como que você consegue dinheiro? Se não vende AdSense, se não vende publicidade direta. Pode vir dos apoios. Pode vir da galera que te acompanha, que te segue, que é inscrita no seu canal e que pode se tornar apoiadora. E como que funciona isso? Como que funciona essa questão dos apoios, né? Você pode criar, por exemplo, em alguma plataforma, uma forma de que as pessoas possam te ajudar todo mês. Então a gente tem o Catarse, que faz isso, né? Vaquinha, Patreon, Apoia-se. Eu particularmente uso o Apoia-se lá no Papo de Preta há alguns anos já. E aí são ferramentas, né? São sites, são plataformas que as pessoas vão lá, se cadastram, e aí todo mês ela vai ter aquela cobrança ali, sei lá, o apoio a partir de R$10. Ela coloca ali que ela vai apoiar com R$10. E aí todo mês ela apoia ali com os R$10. É importante dizer que essas plataformas elas têm uma taxa que fica com elas, né? Pode ser de 10%, de 12%, enfim, dependendo da plataforma, você vai lá e vê qual é a taxa que elas têm, mas elas têm essa taxa para a operação delas mesmo, né, ali. E aí o restante vai para você, que é a pessoa do projeto, né, dona do projeto. Aí você coloca ali seus dados, sua conta bancária, e aí todo mês, quando as pessoas fizerem aí o apoio, vai vir para você a porcentagem que tá lá estabelecida, tá? E aí vocês escolhem a plataforma que vocês acharem melhor, assim. E aí o que acontece é isso. Todo mês a pessoa, aquele seu apoiador, aquela pessoa que resolveu te ajudar financeiramente, ela vai ser lembrada ou debitada no cartão de crédito, ou ela vai ser lembrada dependendo de como ela escolher, né? Ela pode escolher que seja boleto bancário, e aí no boleto bancário ela vai ser lembrada todo mês, sei lá, através de e-mail. Ela pode escolher que seja cartão de crédito, e aí todo mês vai ser debitado aquele valor combinado no cartão de crédito dela. Enfim, ela vai poder te ajudar recorrentemente todo mês. E essa opção é muito legal justamente por isso, né? Justamente porque vai ter uma plataforma para lembrar essa pessoa, ou para debitar mesmo dela, assim, porque muitas vezes as pessoas querem ajudar, mas enfim, a vida acontece, né? As pessoas vão e aí elas não vão lembrar todo mês, sei lá, de fazer um depósito bancário, alguma coisa assim. E aí essas plataformas ajudam muito nesse sentido. E aí o interessante dessas plataformas é você oferecer para as pessoas, a possibilidade de você oferecer para as pessoas alguma recompensa, né? No sentido de, bom, os apoiadores, eles vão ter o nome deles, em todo final de vídeo, o nome deles em forma de agradecimento. Ou os apoiadores vão ter conteúdo exclusivo. Na plataforma do Apoia-se tem como colocar lá, por exemplo, conteúdo exclusivo. Eu acho que nas outras plataformas também tem. E aí você coloca o link lá e aí só quem é apoiador consegue assistir ou ouvir, sei lá, dependendo de qual for o formato aí do seu conteúdo extra. Ou os apoiadores vão ter a possibilidade de estar em um grupo secreto, no WhatsApp, no Telegram. Muita gente faz no Telegram, né, que não precisa ficar lá exposto o número de telefone, enfim. São algumas possibilidades aí que você tem de fazer esses apoios para tornar mais atrativo para as pessoas apoiarem o seu canal, né? Então eu até anotei aqui porque tem alguns canais que fazem isso muito bem. O Me Conte Uma Fofoca, por exemplo, que é um podcast que eu ouço, que eu amo muito mesmo, assim, sabe? Que é com o Edu e com o Thiago, que são muito legais, é muito divertido. Inclusive eu apoio, eu sou apoiadora do Me Conte Uma Fofoca. Você pode apoiar por R$10 no Apoia-se dele, a partir de R$10. E aí você tem conteúdo exclusivo, né? Então, para todo mundo, você tem conteúdo de segunda-feira, né? E conteúdo na sexta. E aí, para quem é apoiador, tem um programa extra na quarta. E tem também um programa especial, por exemplo, com a novela Vai na Fé, eles resolveram fazer um podcast só para comentar a novela,
que é o Netas da Dona Neide, que é uma personagem da novela, né? E aí também isso é só para apoiadores. E isso é muito legal, assim, e aí eles ficavam falando, ai, nossa, isso aí a gente já comentou no programa para apoiadores, então a gente não vai falar aqui nesse programa, porque eu quero ouvir isso e tal. E aí fui lá e fui apoiar o trabalho deles, além de eu gostar muito, me gerou muita curiosidade, né? Então isso é muito legal também. O Web TV Brasileira também faz muito isso, né? O Web TV Brasileira é um canal aqui no YouTube, eles estão ao vivo todo dia, para falar de fofoca, para falar de reality show, enfim, comentando reality shows, tudo ao vivo. E eles têm programas também exclusivos para apoiadores deles, né? O que eles usam é o Membros, que também é uma possibilidade aqui dentro do YouTube, né? No YouTube você tem uma possibilidade de alguns dos seus inscritos se tornarem membros, ou seja, eles pagam um valor por mês. E aí eles têm acesso a esse clube de membros, que é a possibilidade de ter conteúdos diferenciados de acordo com o que aquele criador oferecer. Então, no caso da Web TV Brasileira, eles oferecem lives também exclusivas para os membros do canal deles, né? Tem também o Universo HQ, que faz isso muito bem também, que é um canal aqui no YouTube. Eles têm também um podcast há muitos anos já, e eles falam de quadrinhos, né? É um canal especializado em falar de quadrinhos. Eles fazem lives para fazer resenhas, enfim. E aí eles têm uma coisa que quem é membro, quem apoia eles, eu não sei se eles usam Catarse ou Apoia-se, enfim, mas eles usam uma dessas plataformas, e quem apoiar o Universo HQ tem a possibilidade, por exemplo, de participar de sorteio de quadrinhos, por exemplo, sabe? Eles usam isso dessa maneira, que tem tudo a ver com o universo ali do canal, né? Quem vai até o Universo HQ são pessoas apaixonadas por quadrinhos, então faz total sentido isso. E aí cada um vai buscar a sua maneira. E o que é importante, gente? Cumprir exatamente o que você está prometendo. Isso é uma coisa muito importante. Porque muitas vezes você vai olhar e falar assim, o que pode ser mais atrativo para quem acompanha aqui, para querer se tornar membro aqui no YouTube, ou para querer ajudar lá no Catarse e tudo mais. E aí você coloca, vai ter live extra, vai ter vídeo extra, vai ter sorteio, vai ter não sei o que lá. Você coloca um monte de coisa e aí depois você não dá conta de entregar. Gente, isso é muito, muito, muito ruim, sabe? Além de, enfim, você pode inclusive ser processado depois, porque a pessoa pode falar, bom, eu contratei uma coisa que eu não tive em troca, né? Se eu me tornei membro, eu ajudei financeiramente porque eu estava esperando aquilo que a pessoa prometeu entregar e ela não entregou, e você pode ter um problema com isso. Então pense muito bem. Bom, se agora você só pode entregar o nome no final do vídeo, entregue isso. Mas talvez um monte de pessoas não se interessem por isso. Tudo bem. Mas como gente, agora é o que eu posso entregar, explica que é para apoiar o canal, que é para apoiar o seu trabalho, sabe? E aí depois, se você vê que eu posso colocar um conteúdo extra aqui, coloque, sabe? Mas é muito importante ter esse senso crítico mesmo dentro do seu trabalho. Não ofereça aquilo que você não pode cumprir, tá? É muito importante ter isso em mente. Tem que ser, sim, atrativo para as pessoas, né? Acho que a primeira coisa que atrai as pessoas é a possibilidade de ajudar o seu trabalho a continuar. Porque, assim, quem gosta do seu trabalho, quem gosta de te assistir, quer voltar para assistir. E aí, se você fala, gente, uma maneira que você tem de manter o meu trabalho vivo é ajudando financeiramente, quem puder fazer isso, fará isso. É uma coisa que eu percebi na minha própria vivência mesmo, assim. No Papo de Preta, por exemplo, a gente tinha uma live extra para quem fosse membro. Mas as pessoas normalmente nem apareciam. A gente tinha lá os membros, mas as pessoas nem apareciam, elas nem estavam tão interessadas assim na live. Elas não se tornaram membros por conta da live extra, elas se tornaram porque elas sabiam que era uma maneira que elas poderiam ajudar o canal diretamente. Entende? Então, esse é o primeiro ponto. Sabe? As pessoas se tornam membros muitas vezes porque elas já gostam do seu trabalho e elas querem ajudar. E aí, você tem uma possibilidade grande de fazer outras pessoas virem, de fazer outras pessoas apoiarem a partir de curiosidade, a partir de ter acesso a conteúdo extra,
ou pode ser que nem seja um conteúdo extra, mas seja um conteúdo antecipado. É uma coisa que eu vi o Beto Ribeiro fazendo no Crime SA, por exemplo. Ele tem entrevistas que ele divide em 2 partes. Então ele coloca a primeira parte para todo mundo ver e a segunda parte ele coloca com 1 semana de antecedência para quem é membro. Então você que quer ver logo a segunda parte, e ele fala de crimes, né, crimes reais, então as pessoas ficam muito curiosas. Então quem é membro do canal tem acesso a esse material antes. Não que ele já não fosse postar, mas a pessoa ela tem esse mimo mesmo de poder assistir antes, né? Então às vezes você pode fazer isso. Bom, eram conteúdos que eu já ia fazer, mas eu posso antecipar para quem é membro, sabe? Ter coisas que você realmente consiga cumprir. Isso é muito importante mesmo. Não prometa aquilo que você não vai conseguir entregar. E aí, até agora, a gente está falando dessa forma de as pessoas poderem apoiar de forma recorrente, né? Poderem apoiar todo mês o seu trabalho, o seu canal, poderem apoiarem aí o seu projeto aí na internet a continuar vivo, a você continuar produzindo conteúdo e tudo mais. E também há a possibilidade de as pessoas te ajudarem de forma pontual, né, para um objetivo específico. A gente conversou mais disso em outras aulas, mas é legal falar disso aqui agora, já que a gente está falando esse mês todo sobre dinheiro, né, sobre a possibilidade de arrecadar dinheiro. A gente está falando nesse momento de apoiadores. A gente tem esses apoiadores recorrentes, mas muitas vezes as pessoas não podem te ajudar todo mês, elas não podem se comprometer com isso, mas elas querem te ajudar de forma pontual, muitas vezes, né, quando elas puderem ajudar. Então, já aconteceu comigo, de as pessoas falarem, qual que é o seu... quais são os seus dados bancários? Eu quero poder ajudar e tal, não posso ajudar todo mês, mas esse mês eu quero ajudar e tudo mais. Então, muitas vezes as pessoas usam o Pix, né? Agora tem o Pix, tem até chave aleatória, né? Por favor, gente, por favor, quando for disponibilizar o Pix para as pessoas que você não conhece, não disponibiliza CPF, nem e-mail pessoal, e-mail que você não use assim para trabalho, de forma, né, a abrir para todo mundo, né? Nem telefone, muito menos telefone. Não faça isso. Então usa o quê? Chave aleatória. Ou se você tiver um MEI por algum motivo, usa o CNPJ. Ou usa um e-mail feito para o canal, para aquilo, sabe? Faz um e-mail que é um e-mail mesmo para as pessoas, enfim, mandarem para o seu canal. É importante ter esse lugar de contato das pessoas, e aí usa esse e-mail para fazer o Pix, por exemplo, ou chave aleatória. Mas, por favor, isso é muito importante, tá? Não usem dados pessoais, até e-mail pessoal. Não use para este fim, tá bom? Mas o Pix hoje em dia é sim uma possibilidade. Assim como esses projetos aqui, né? Esses sites, essas plataformas que eu falei, tem projetos contínuos, tem também projetos pontuais. Então você pode fazer um projeto pontual de esse mês eu tô arrecadando para uma coisa específica, sabe? Ou esse mês eu tô arrecadando, sei lá. A gente tem poucos apoios aqui nesse canal, que é apoio recorrente. Então esse mês eu tô fazendo um mutirão para que o máximo de pessoas possam ajudar aqui o canal, para que a gente continue, sei lá, no segundo semestre, por exemplo. Então, acabou o primeiro semestre, gente, pra gente continuar no segundo semestre, eu vou fazer um projeto aqui que vai durar todo esse mês. Quem puder ajudar, quem puder compartilhar, sabe? Pensar nisso também, em projetos pontuais que as pessoas possam te ajudar pontualmente, ou em canais que as pessoas possam te ajudar pontualmente, e o Pix é um deles, sabe? Então tem essas duas possibilidades, das pessoas te ajudarem todo mês ou de as pessoas te ajudarem em momentos aí pontuais. Quando a gente tá falando em ajudas pontuais também, aqui no YouTube a gente tem o Superchat, por exemplo, Super Stickers, que são coisas que as pessoas podem doar e colocar algum dinheiro na sua live, né? Então, se você tá fazendo live aqui no YouTube e a pessoa quer deixar ali, por exemplo, a resposta dela destacada, ela paga, sei lá, R$2, R$5, o quanto ela quiser e puder pagar, e aí a mensagem dela fica ali destacada. Tem alguns canais, inclusive, que fazem disso
uma coisa organizada no sentido de, se você mandar acima de R$ 40, a sua pergunta vai ser lida antes das outras. Para sua pergunta ser lida, você tem que mandar superchat a partir de R$ 15, não sei, sabe? Normalmente canais maiores, né, conseguem fazer isso, porque eles até têm um volume muito grande de mensagens, e aí eles acabam lendo o superchat, né? E aí, ou não, se você faz uma live, mas o seu canal é pequeno, né? A gente tá falando aqui de canais pequenos, de uma realidade mais nossa aqui, né? Não uma realidade estratosférica. Aí você pode incentivar as pessoas, olha, se você quiser e puder, vai me ajudar muito. Se você fizer um super chat aqui, se você comprar o super sticker, vai ser muito legal e tal. E aí no Instagram tem o tal dos selos também, né? No Instagram que você pode comprar. Tem os presentes no TikTok. Não sei se vocês usam TikTok, não sei se vocês já fizeram live no TikTok. Eu fiz uma vez, mas não me adaptei muito a lives no TikTok, mas vai que você gostou e se adaptou, se você se adapta, se você gosta desse formato. Lá também tem a possibilidade de as pessoas doarem presentes, né? Tu tem alguns presentes que piscam ali na tela e eles se convertem em dinheiro para você depois. É claro que esses selos, essas coisas, tem que juntar bastante, não é uma coisa que, eu acabei de fazer uma live e ganhei R$ 500, não é assim. Às vezes você não ganhou nem R$ 10, sabe? Às vezes nem R$ 5, enfim. Mas também é uma possibilidade de ir juntando e tal, e é uma possibilidade das pessoas te ajudarem financeiramente também, nesse tipo de plataforma. E lembrando que tudo isso tem os descontos da própria plataforma. Então, Superchat tem desconto. O selo no Instagram tem um desconto. No TikTok tem um desconto também. Membros do YouTube tem o desconto também da plataforma. Tudo isso tem os descontos das plataformas todas, né? O que não tem desconto é se a pessoa te mandar um Pix, né? Porque aí é direto. E às vezes tem pessoas que querem, não queria te mandar através aqui do YouTube porque eles vão descontar, queria te mandar direto. Tem como? Passa lá o Pix pra pessoa, enfim, e tem essa possibilidade também. É importante a gente lembrar que todas essas possibilidades, elas são possibilidades que ajudam a gente a continuar o trabalho aqui, mas elas são possibilidades que muitas vezes não vai querer dizer que você vai conseguir uma grana alta com isso. Tem também a questão da volatilidade disso, ou seja, as pessoas podem ajudar ou querer ajudar bastante no momento e depois vão saindo os apoiadores. Então, comigo já aconteceu de flutuar muito e, gente, isso é normal. De um mês você, sei lá, ter R$ 500 de apoio, aí no outro mês ter 300, aí no outro mês ter 700, aí no outro mês ter 250, sabe? Acontece, não de mês para mês, mas assim, 2 meses, 3, 4 tendo o mesmo valor, depois cai muito, depois sobe, depois cai de novo. Acontece mesmo, assim. A gente tem que pensar que nós somos trabalhadores produzindo, falando para outros trabalhadores, né? A gente não tá falando com herdeiros nem com herdeiras, então muitas vezes as pessoas querem apoiar, gostam do seu trabalho, mas muitas vezes elas não conseguem fazer isso por muito tempo, sabe? Então, muitas vezes o que vai acontecer é a gente sim ter uma jornada dupla, a gente sim ter que reduzir o número de conteúdo que a gente faz, sabe? Ou ter uma cautela aí para prometer coisas, ter uma cautela para prometer o número de conteúdos que você vai ter durante a semana. Então, se você trabalha em 2 empregos, se você faz aqui coisa para internet e você trabalha fora, talvez você consiga fazer vídeo 2 vezes na semana ou 1 vez só na semana, sabe? Então é isso, assim, o apoio sim é uma possibilidade. Não tenha vergonha de conversar com a sua audiência. Isso é muito, muito, muito importante também, porque muitas vezes as pessoas ficam, mas eu vou pedir dinheiro, o que as pessoas vão achar? Será que as pessoas vão achar que eu tô querendo tirar vantagem delas? Ou será que eu vou pagar de que eu sou muito pobre, que eu tô, sei lá, sabe? Que eu tô numa situação pior do que a que eu tô. Não, porque eu tenho saúde, eu posso trabalhar, eu posso correr atrás, não é assim. Mas a questão, gente, não é essa. A questão é realmente chamar as pessoas para perto no sentido de, gente,
Tudo isso que eu faço aqui, vocês gostam de ver, dá trabalho, exige tempo, exige pesquisa, isso é um trabalho, mas ele ainda não pode se tornar remunerado na lógica da internet, na lógica da publicidade, na lógica do AdSense. Eu não consigo ainda ganhar uma grana legal para manter isso tudo. E vocês que gostam do meu trabalho, vocês podem me ajudar? Vocês querem me ajudar? Olha, vocês podem ajudar de tal e tal maneira, vocês podem ajudar dessa maneira. Realmente vai fazer muita diferença. O que eu posso oferecer em troca é isso e aquilo, sabe? Ter uma conversa franca e direta com as pessoas que te assistem, com as pessoas que te acompanham, com as pessoas que gostam do que você faz. Porque, gente, muitas vezes a gente paga para assistir os conteúdos que a gente quer. A gente paga, sei lá, Netflix, a gente paga plataformas de streaming, a gente paga para ir a teatro, shows, enfim, sabe? E isso aqui é também um material audiovisual que entretém as pessoas, né? E que demanda tempo, como eu falei, que é um trabalho, né? Então, não é nada absurdo, não é nada horrível e injusto. As pessoas que quiserem, puderem ajudar financeiramente a manter isso aqui, a manter vivo, né, o seu trabalho, que elas tenham a possibilidade de fazer isso, né? O próprio Não Inviabilize, que é o patrocinador aqui desse projeto, tem um programa muito legal de apoiadores, né? Acho que o Não Inviabilize é um dos melhores, assim, porque quem apoia tem acesso a muita coisa muito legal, né? Tem acesso a histórias antecipadamente, tem acesso a histórias que nunca vão pro ar fora do apoio, como os proibidões, né? Enfim, tem várias coisas muito legais. Quem apoia o Não Inviabilize, né? Então é isso, assim, faz todo sentido, sim. Não tenha vergonha. Outra vez eu vou dizer isso, não tenha vergonha de falar sobre dinheiro. A gente precisa de dinheiro para viver na sociedade, na realidade que a gente vive. Dinheiro compra tudo, né? Dinheiro compra o que a gente come, o que a gente veste, a eletricidade, a internet, os equipamentos. Sem grana a gente não consegue se comunicar. Isso é muito pesado de falar, né? Agora eu tô ouvindo o que eu falei, mas é a verdade. Sem grana a gente não consegue se comunicar. Então, seja sincero e honesto com as pessoas, e a forma de apoio, né, tornando quem te assiste, dando, na verdade, a possibilidade de quem te assiste se tornar um apoiador, uma apoiadora, é também uma possibilidade de tornar esse trabalho aqui na internet um pouco mais viável. Espero ter ajudado vocês, espero estar ajudando aí nesse processo como criadores e criadoras de conteúdo, tá bom? Vamos continuar falando de dinheiro durante essas aulas aqui de agosto. Te espero na próxima aula. As datas estão todas aqui embaixo. As aulas estão saindo às quintas-feiras, 12h15 eu coloco para ser a estreia. Mas enfim, a partir de quinta-feira elas estão aí para vocês, né? E a gente tem também a nossa live no final do mês. Todo final de mês a gente tem uma live para conversar, para bater papo, para falar sobre o que a gente conversou sobre durante todo o mês, enfim, para esclarecer alguma dúvida que vocês tenham, enfim, para a gente conversar. E também a data da nossa live de agosto já está aqui na descrição, tá bom? Então vejam aqui as datas, espero vocês na próxima aula, espero vocês na nossa live no final do mês. Beijo enorme e até a próxima. Tchau!